Um pequeno avião bimotor é filmado em uma trajetória espiral descendente, girando sem controle até atingir o solo. No impacto, 2 pilotos morrem e um terceiro milagrosamente sobrevive. Era um voo de instrução que incluía a demonstração de velocidade mínima de controle, ou VMC. Obviamente, algo não deu certo. E não é a primeira vez que bimotores são filmados com esse tipo de trajetória, incluindo casos no Brasil. As investigações de acidentes com bimotores têm revelado um baixo entendimento do conceito de velocidade mínima de controle. O que essa velocidade significa exatamente? Ela é fixa, como está marcado no velocímetro, ou varia de acordo com as condições de voo? Varia para mais ou para menos? O piloto consegue manobrar o seu avião voando na VMC? O estabilizador vertical pode estolar? Como se prevenir de uma perda de controle em voo por VMC? Responder a essas perguntas é essencial para evitar a repetição de tragédias de perda de controle com aviões bimotores, e esse é o nosso assunto de hoje. Na maior parte do tempo, voar um avião bimotor é muito parecido com voar um monomotor, até o momento em que o motor falha. A segurança do voo com um motor inoperante, ou EI, de One Engine Inoperative, envolve ações de pilotagem para manter o controle do avião em condições de assimetria de tração e, depois disso, extrair o melhor desempenho com apenas um motor operando. Sem implementar primeiro as ações de controle, o piloto não consegue buscar as condições de melhor desempenho. Para garantir o controle, é necessário manter-se afastado da velocidade mínima de controle real, conjugando com a utilização da técnica de pilotagem adequada. Para extrair o melhor desempenho com um motor inoperante, deve-se voar na velocidade que ofereça a melhor relação entre sustentação e arrasto, a VYSE, e procurar a condição que gere o menor arrasto, o que inclui zero derrapagem. Hoje, vamos nos concentrar na velocidade mínima de controle, buscando o entendimento da VMC real, e não apenas aquela publicada no manual de voo. Mas vamos começar do começo. Quando um avião bimotor convencional perde potência em um dos motores em voo, acontece uma série de alterações aerodinâmicas. Vamos considerar o caso de um bimotor que teve uma perda de potência no seu motor esquerdo. A primeira alteração é a assimetria de tração. Com apenas um motor produzindo tração, a aeronave tem uma tendência de guinar para o lado do motor inoperante. Com a guinada, surge um efeito secundário. Como a asa do lado do motor bom avança em relação à outra, ela produz mais sustentação do que a asa do lado do motor falhado. E isso gera também um momento de rolamento para cima do motor inoperante. Segundo, o motor bom continua soprando sobre a asa, enquanto que no lado do motor falhado, o fluxo de ar atrás da hélice que esteja girando em molinete degrada a sustentação daquele lado. Isso também produz um efeito de rolamento para cima do motor inoperante. Terceiro, a hélice não embandeirada logo após a falha provoca arrasto, aumenta a guinada e o efeito de rolamento para cima do motor inoperante. Portanto, a assimetria de tração provoca de imediato uma tendência de guinada e de rolamento para o lado do motor falhado. A prioridade número 1 quando ocorre uma falha de motor é recuperar ou manter o controle da aeronave. E aqui vem a primeira armadilha. A perda de controle em voo nos bimotores é provocada principalmente pela derrapagem resultante da assimetria de potência. Nós temos muito mais facilidade em perceber rolamento do que perceber guinada. E em muitos casos, o piloto vai reagir a uma condição de falha de motor contrariando o que ele percebe primeiro, ou seja, contrariando o rolamento com o uso do aileron. Mas nesse caso, o piloto estará reagindo a uma condição secundária e não à causa principal, que é a guinada. A deflexão somente do aileron para baixo na asa do motor falhado aumenta o seu ângulo de ataque local, aumenta o arrasto naquele lado e pode piorar o efeito de guinada para o lado do motor inoperante. Portanto, nunca será demais enfatizar. No caso de uma assimetria de tração, a prioridade é o controle do avião, e o piloto deve interromper a guinada com o uso do leme direcional. Como em voo normal não é comum se usar o pedal do leme direcional em grandes amplitudes, é importante que o piloto crie esse condicionamento
de reagir interrompendo a guinada com o uso do pedal do leme. Como foi dito, nunca será demais enfatizar esse aspecto. O Código Federal de Regulamentos norte-americano estabelece os requisitos de certificação para diversas categorias de aeronave. Ele abrange requisitos para aviões categoria normal, utilidade, acrobática, transporte regional e categoria transporte. Os aviões multimotores categoria normal, com peso máximo de decolagem de até 12.500 libras ou 5.670 quilos, são certificados conforme os requisitos do Part 23, ou seu equivalente no Brasil, o RBAC 23. Na seção sobre controlabilidade do regulamento Part 23, encontramos a definição de velocidade mínima de controle para aviões multimotores, como sendo a velocidade calibrada na qual, após a perda crítica repentina de empuxo, é possível manter o controle do avião. Pausa para uma breve explicação. Os atuais requisitos de certificação Part 23 e Part 25 usam o termo VMC, pois é um conceito genérico sobre velocidades mínimas de controle. Outros critérios de certificação incluem velocidade mínima de controle para configurações específicas, como mínima de controle no solo, mínima de controle no ar e mínima na configuração de pouso. Nesse vídeo, seguiremos a nomenclatura dos requisitos de certificação Part 23 e quando falarmos de VMC, significa o mesmo que VMCA, velocidade mínima de controle no ar. Hoje, porém, vamos olhar uma versão dos regulamentos Part 23 anterior a 2017, mas que é a versão que estava em vigor quando a maioria dos bimotores da Piper, Beech, Cessna e Diamond, que voamos hoje, foi certificada. O conceito em vigor nessas versões anteriores dizia que velocidade mínima de controle, VMC, é a velocidade calibrada na qual, quando o motor crítico é repentinamente tornado inoperante, é possível manter o controle do avião com esse motor ainda inoperante e, depois disso, manter o voo reto na mesma velocidade com um ângulo de inclinação lateral não maior do que 5 graus. O conceito parece bem simples e direto, mas dentro dessa definição existem algumas armadilhas que podem pegar o piloto desprevenido e resultar em perda de controle em voo. Já vimos que quando um bimotor perde tração em um dos motores, ele estará em uma condição de assimetria de tração que provocará uma guinada para cima do motor inoperante. Essa guinada deve ser controlada com o uso do leme direcional. O conjunto estabilizador vertical mais leme direcional é um aerofólio que produz sustentação para um lado ou para o outro, conforme a deflexão aplicada pelo piloto. Sendo um aerofólio, ele depende do fluxo de ar em torno da deriva para gerar sustentação lateral suficiente para contrariar a tendência de guinada. Como qualquer aerofólio, existe uma velocidade mínima abaixo da qual a deriva não produz mais sustentação suficiente para controlar o avião em guinada, e essa é a chamada velocidade mínima de controle. Os requisitos de certificação permitem que o fabricante possa inclinar a aeronave em até 5 graus na direção do motor operante quando for determinar a VMC. Isso tem dois motivos, e vamos falar do primeiro. Quando se inclina o avião para cima do motor bom, também se está inclinando a sustentação naquela direção. A sustentação inclinada passa a ter uma componente vertical e uma componente lateral. Essa força lateral devido à sustentação ajuda na controlabilidade do avião que esteja com assimetria de tração. Com o auxílio dessa força lateral, é possível manter o controle direcional com o motor inoperante em velocidades mais baixas do que com a asa nivelada, ou com uma área de cauda menor do que seria necessário voando com asas niveladas. É nessa condição que se determina a VMC publicada no manual de voo, com alguma inclinação lateral para cima do motor que está operando. O valor de VMC aparece publicado na seção 2, Limitações do POH. Aqui temos trechos do POH do Piper PA34, Cessna 310, Beech 58 e Piper PA44, com a informação das VMCs em velocidades indicada e velocidade calibrada. Em alguns modelos, a nomenclatura aparece como VMC e em outros como VMCA, mas tem o mesmo significado aqui.
Para os aviões de até 12.500 libras de peso máximo de decolagem, certificados segundo o CFR Part 23, a VMC publicada no Manual de Voo também é indicada no velocímetro com uma linha radial vermelha na parte de baixa velocidade do mostrador. Tanto essa marcação permanente no velocímetro quanto os números publicados no manual podem dar a impressão de que a VMC é um valor fixo de velocidade. E isso não é verdade. O fabricante é obrigado a definir a VMC nas piores condições de configuração aerodinâmica, de peso e balanceamento. As condições de certificação para estabelecimento de VMC são as seguintes: potência máxima de decolagem, motor crítico inoperante, hélice do motor inoperante girando em molinete ou em bandeirada se tiver embandeiramento automático, condições ambientais ISA ao nível do mar, condição mais desfavorável de peso dentro dos limites do envelope, que no caso é com peso mais leve, condição mais adversa de CG dentro dos limites do envelope, que no caso é no limite traseiro do CG, 5 graus de inclinação para o lado do motor operacional, trem de pouso recolhido, pois o trem estendido aumenta a estabilidade direcional, flaps na posição de decolagem, caul flaps abertos e fora do efeito solo. Com exceção de uma, essas são as condições mais adversas que devem ser buscadas na definição da VMC pelo fabricante, que gera a VMC mais alta e, por isso, muitas vezes a VMC real pode ser mais baixa do que a publicada no manual. Mas uma dessas condições gera uma diminuição da VMC, e ela sozinha, quando descumprida, pode sobrepujar as margens de segurança proporcionada por todas as outras. Qual dessas que, se não cumprida, resulta em uma VMC acima do valor publicado no manual e que pode representar um grave perigo para o controle da aeronave? É isso que vamos ver agora. Uma das grandes armadilhas do voo em bimotores com motor inoperante acontece quando o piloto deduz que a VMC, publicada no manual e marcada no indicador de velocidade, seja um valor fixo e que, se ele estiver voando acima da VMC mostrada no velocímetro, sempre estará protegido de uma perda de controle em voo por assimetria de tração. Isso não é verdade. A definição de VMC tem 2 detalhes importantes que podem passar despercebidos. Primeiro, que a definição diz que VMC é a velocidade em que é possível manter o controle do avião e manter o voo reto na mesma velocidade. O que isso significa? Para a determinação da VMC, os pilotos de teste usam um guia de ensaios em voo publicado pela FAA. Lá diz que a VMC está relacionada com requisitos de controlabilidade, mas não de manobrabilidade. Diz que a VMC vai requerer deflexão máxima do leme e quase máxima do aileron, e que nesse caso, quando a VMC for determinada usando deflexão máxima do leme e quase máxima do aileron, o avião voando na VMC pode ser incapaz de manobrar. Portanto, dependendo das características do seu avião, o voo com motor inoperante na VMC vai permitir apenas a manutenção do voo na reta, com as superfícies de controle nos seus limites de deflexão, sem qualquer capacidade de manobra. Para conseguir manobrar, seria preciso voar com velocidades mais altas para ter mais autoridade da superfície de controle ou diminuindo-se a assimetria de tração, reduzindo a potência do motor bom. A segunda pegadinha é que esse controle na VMC exige algum ângulo de inclinação para o lado do motor bom e não maior do que 5 graus. Por que isso é uma armadilha? Com a aeronave inclinada para cima do motor bom, temos aquela força lateral, devido à sustentação, ajudando a conter a tendência de rolamento para cima do motor falhado. Isso permite controle direcional em velocidades mais baixas do que aquelas onde se dependeria apenas do leme direcional. De fato, quando se nivela a asa, sem o auxílio da força lateral devido à sustentação, agora será necessário voar em velocidade mais alta para que o leme continue tendo efetividade em manter o controle direcional. A VMC real aqui já será maior do que aquela VMC publicada no manual e marcada no seu velocímetro. Finalmente, ao se inclinar o avião para cima do motor inoperante, agora temos a componente lateral da força de sustentação adicionando à tendência de rolamento para o lado do motor falhado.
O leme direcional só terá efetividade em contrariar essas forças combinadas se o avião estiver voando em uma velocidade bem mais alta, ou seja, bem acima daquela velocidade mínima de controle publicada no manual. Quanto mais se aumenta a inclinação para o lado do motor inoperante, maior a força de rolamento, tornando ineficaz o conjunto da cauda e resultando em perda de controle. Qual a intensidade do efeito de inclinação de asa na velocidade mínima de controle de um bimotor com motor inoperante? Vamos considerar esse gráfico, onde o eixo horizontal representa a inclinação lateral de asa, tanto para o lado do motor operante, nesse caso à direita do gráfico, quanto para o lado do motor inoperante, à esquerda na figura. E o eixo vertical indica o valor da VMC real para as diversas inclinações de asa. O comportamento de variação da VMC real com a inclinação de asas é aproximadamente assim. Portanto, dentro dos limites daqueles 5 graus de inclinação previstos em regulamento de certificação, o fabricante determina a velocidade mínima de controle, e esse é o valor publicado no manual de voo. Nesse exemplo, em torno de 4 graus de inclinação para o lado do motor que está operando. Na medida em que diminuímos a inclinação, indo na direção de nivelar as asas, o avião passa a perder aquela componente lateral que ajudava a contrariar a tendência de rolamento para o lado do motor inoperante. Agora, como mostrado pela linha vermelha, é necessário que o avião voe em velocidades maiores para que o leme tenha efetividade em contrariar a tendência de guinada e de rolamento para cima do motor falhado. Com asas niveladas, ponto onde a linha vermelha cruza o eixo vertical nesse gráfico, a VMC real já é maior do que a VMC publicada no manual e que aparece para o piloto no velocímetro. E quanto mais se inclina na direção do motor falhado, maior a força da componente lateral da sustentação que leva o avião a rolar para o lado do motor inoperante. Isso exige uma velocidade de voo ainda maior para o leme ter efetividade de contrariar a guinada e o rolamento. Uma vez mais, verificamos que a VMC real em curva para o lado do motor inoperante é bem maior do que a VMC publicada, que só é válida com inclinação para cima do motor bom. O gráfico da parte de baixo mostra no seu eixo vertical o ângulo de derrapagem com o motor inoperante e está relacionado com os valores de inclinação de asa do gráfico de cima. Começando pelo lado esquerdo do gráfico de baixo, quando o avião está com inclinação para o lado do motor falhado em baixa velocidade, isso resulta em muita derrapagem. Quando o avião está de asas niveladas, ainda existe derrapagem, o que gera arrasto e compromete o desempenho. Na medida em que se vai inclinando para o lado do motor bom, a derrapagem vai diminuindo e cruza a linha horizontal de zero derrapagem, e a partir daí começa a derrapar para o lado oposto. Esse ponto, onde a linha vermelha cruza o eixo de derrapagem zero, é bem próximo ao valor de velocidade mínima de controle. E também por isso é permitido aos fabricantes utilizar uma inclinação lateral na determinação da VMC, por causa da diminuição do arrasto nessa condição de asa inclinada. Dependendo do modelo do avião, a VMC varia cerca de 2 a 3 nós para cada grau de inclinação. Com isso, voando com asas niveladas, a VMC real pode ser algo entre 10 a 15 nós mais alta do que a VMC publicada. O importante desse gráfico, novamente, é o piloto ter conhecimento de que, se ele não estiver com as asas inclinadas entre 3 a 5 graus para o lado do motor bom, e esse valor varia conforme o modelo da aeronave, a VMC real será maior do que a VMC publicada. E se o avião estiver voando com velocidades muito próximas à VMC publicada, corre o risco de experimentar uma perda de controle, girando para cima do motor falhado. Como já vimos, o avião bimotor com motor inoperante está em uma situação de desequilíbrio de forças. Na tentativa de voar com asas niveladas e bolinha centrada, em uma condição de assimetria de tração, a derrapagem gera uma força lateral na fuselagem, na direção de aumentar a guinada para cima do motor falhado. Agora, o avião vai precisar de uma velocidade de voo mais alta para o leme direcional ter efetividade em controlar a assimetria de potência. Além disso, a derrapagem resultante de buscar o equilíbrio com asas niveladas aumenta o arrasto e prejudica o desempenho de uma classe de aeronaves que já não tem sobra de potência. Portanto, o voo com potência simétrica com asas niveladas provoca aumento da VMC, que é crucial para o controle da aeronave, e o aumento do arrasto, que prejudica obter o melhor desempenho.
Ao se inclinar o avião levemente para cima do motor operante, por causa daquela componente lateral da sustentação, consegue-se um equilíbrio entre todas as forças, que resulta no alinhamento da fuselagem com o fluxo de ar, diminuindo o arrasto, que é benéfico para o desempenho com o motor inoperante. Além disso, por causa dessa componente lateral da força de sustentação, o leme direcional continua sendo efetivo com velocidade de voo mais baixas do que com asas niveladas. Por isso, os órgãos de certificação permitem uma inclinação de até 5 graus para cima do motor bom, porque a componente lateral da sustentação diminui a VMC e permitir o alinhamento da fuselagem com o fluxo de ar, diminuindo o arrasto e liberando algum desempenho com o motor inoperante. Para o piloto na cabine, esse equilíbrio de forças é conseguido com uma pequena inclinação, entre 3 a 5 graus para o lado do motor bom, e com a bolinha ligeiramente deslocada também para o lado do motor em operação. Nessa condição, a fuselagem estará alinhada com o fluxo de ar e o arrasto será menor do que com asas niveladas e bolinha centralizada. Quando se tem falha de um motor em baixa velocidade e com outro motor em potência máxima, como na situação de decolagem, o avião estará muito vulnerável a uma perda de controle em voo. Por quê? Os regulamentos de certificação exigem que a velocidade de rotação para a decolagem seja pelo menos 5% maior do que a VMC. Se considerarmos um avião que tenha uma VMC publicada de 66 nós, por exemplo, a velocidade de rotação deve ser no mínimo 69 nós. Mas agora sabemos que a VMC publicada considera a aeronave com uma inclinação para cima do motor em operação, o que implica que com asas niveladas o valor da VMC pode ser maior do que aquele que está publicado no manual de voo. Assim, se houver uma perda de potência na decolagem, se o piloto mantiver o avião com asas niveladas, a VMC real pode estar, nesse exemplo, na casa dos 76 nós ou mais. Portanto, em uma condição de falha do motor em baixa velocidade, o piloto precisa reagir rápido para primeiro controlar a guinada com o uso do pedal, prioridade número 1, e depois levar o avião para a inclinação lateral prevista no seu manual de voo, ou reduzir a potência do motor bom para manter o controle. Tudo isso colocando em uma atitude para se buscar a VYSE. O avião é controlável abaixo da VMC? Sim, se os dois motores estiverem operando. Mas no caso de falha de um dos motores, a perda de controle será inevitável. Essa é uma animação feita pelo NTSB de um acidente com um bimotor na decolagem. Quando houve a perda de potência do motor direito, a aeronave girou. Por quê? Vejamos a mesma decolagem de dentro do cockpit. Os motores são acelerados e a decolagem é iniciada normalmente. A rotação é iniciada com 75 nós, 16 nós abaixo da VR, 12 nós abaixo da VMC indicada no velocímetro e cerca de 20 nós abaixo da VMC para asas niveladas. Logo após a saída do solo, houve a falha do motor direito com velocidade de 82 nós, abaixo da VMC do velocímetro. A perda de controle foi inevitável. Esse vídeo mostra um avião bimotor realizando uma decolagem curta. Obviamente, não temos como saber os parâmetros que foram usados, mas nesse tipo de operação, se a rotação for comandada em velocidade menor do que a VMC e houver perda de potência de um dos motores, existe um grande risco de perda de controle. Uma publicação da Autoridade Australiana de Segurança de Voo sobre operações e treinamento em aviões multimotores explica vários detalhes do comportamento da VMC e traz um exemplo real que deixa isso muito claro. Voos de teste feito com um Cessna Conquest instrumentado, um avião que tem uma VMC de 91 nós, mostrou que se o avião for voado com asas niveladas e potência assimétrica, a VMC sobe para 115 nós, um aumento de 24 nós em relação à VMC publicada no manual e marcada no velocímetro. Existe ainda uma outra condição que é a relação entre a VMC e a velocidade stall.
No indicador de velocidade do avião, temos a indicação da velocidade de stall 1G, que é representada pelo início da faixa verde, e a radial vermelha, indicando a VMC publicada. A relação entre essas duas velocidades não é fixa. Em algumas situações, a VMC pode ser mais alta do que a velocidade de stall, ou o inverso, o stall acontecer antes da VMC. Essa variação na relação entre as duas velocidades pode levar a condições de perda de controle com níveis de risco diferentes. Vamos fazer uma comparação do comportamento dessas duas velocidades com a variação de altitude. A velocidade indicada de stall 1G é relativamente constante com a variação de altitude. Não parece intuitivo, pois à medida que subimos em altitude, a velocidade indicada diminui com a diminuição da densidade do ar. Mas isso se for mantida a mesma velocidade verdadeira. Para gerar a mesma sustentação mínima no ar menos denso, o aerofólio precisa de uma velocidade verdadeira maior. Assim, o aumento da velocidade verdadeira para manter o mínimo de sustentação no ar menos denso compensa a diminuição na indicação, e a velocidade de stall indicada no velocímetro praticamente não se altera com o aumento da altitude. Por outro lado, a velocidade mínima de controle varia para menos com o aumento de altitude, especialmente em aviões com motores aspirados. Isso acontece porque, à medida que a altitude de voo aumenta, a potência produzida pelos motores diminui. Se houver perda de potência em um dos motores, com o outro produzindo menos potência por causa da menor densidade, a assimetria de tração será menor em altitudes mais elevadas do que em baixas altitudes. Nessa condição de menor assimetria, será possível manter o controle direcional com velocidades mais baixas, como mostra o gráfico. Esse comportamento das duas velocidades resulta em duas regiões diferentes importantes para a pilotagem. No primeiro caso, em baixas altitudes, a VMC é maior do que a velocidade de stall e a guinada ocorre primeiro. Ao encontrar a VMC, a aeronave vai tender a guinar e rolar para cima do motor falhado, e pode entrar em uma espiral descendente, mas as asas continuam produzindo sustentação e o avião continua voando, e o problema vem da assimetria de potência. A resposta nessa situação consiste em reduzir o motor operante para interromper a guinada e baixar o nariz para ganhar velocidade e aumentar a efetividade do leme direcional e dos ailerons. Interrompida a trajetória em espiral, comanda-se a recuperação em direção ao horizonte. A segunda região, marcada em vermelha, onde o stall acontece primeiro, estando com o motor inoperante, a situação pode ser mais crítica, pois pode resultar em parafuso com potência assimétrica. Um parafuso é uma manobra que requer duas condições simultâneas: ao menos uma das asas estolada e um momento de guinada. Quando o stall acontece primeiro em uma situação de potência assimétrica, vai resultar em um parafuso, exatamente como se o piloto estivesse aplicando o pedal na direção do giro, só que nesse caso, o piloto provavelmente já está com o pedal aplicado para o lado oposto, para o lado do motor bom, para conter a assimetria de tração. E mesmo assim, o avião vai entrar em parafuso para o lado do motor falhado. A grande diferença da perda de controle nessa região vermelha, comparada com a outra amarela, é que aqui a asa está estolada. Isso resulta em um parafuso, que é diferente de uma espiral descendente onde a asa ainda está voando. A investigação do acidente com o Piper PA-44, mostrada no início desse vídeo, tem como hipótese mais provável a perda de controle em voo durante manobra de instrução de demonstração de VMC, com o avião voando na faixa vermelha desse gráfico. O piloto aluno sobrevivente, que estava no assento traseiro na condição de passageiro, relatou que ouviu a buzina de stall tocar durante a manobra de demonstração de VMC e que em seguida o avião girou invertido para a esquerda e os pilotos não conseguiram retomar o controle. O PA-44 é um avião cuja VMC é praticamente igual à velocidade de stall. Portanto, se o treinamento de demonstração de VMC não se cercar de cuidados especiais, a guinada e o stall acontecem ao mesmo tempo. O fato é que aviões bimotores não são requeridos demonstrar características de parafuso durante sua certificação. Tirando um ou outro caso, as características de parafuso em bimotores são ruins. Muita massa nas asas, afastada do eixo longitudinal, aumenta a inércia durante o giro e dificulta a recuperação. Nesse caso, em que o stall acontece antes da VMC, a perda de controle será repentina, com forte tendência de guinada e rolamento na direção do voo invertido e entrada em parafuso. Portanto, qualquer indicação de stall, estando com potência assimétrica, deve ser respondida imediatamente com a redução do motor bom
diminuição do ângulo de ataque e com a aplicação do pedal oposto ao giro. Deixando claro, perda de controle por VMC é uma condição decorrente da assimetria de potência. Perda de controle por stall é decorrente do stall da asa. São situações distintas. Além disso, ainda pode acontecer uma condição de stall em situação de potência simétrica, gerando um parafuso, geralmente irrecuperável. No caso do voo com potência simétrica e com tendência de guinada para cima do motor inoperante, o controle é fornecido pela sustentação lateral produzida pelo conjunto estabilizador vertical e leme direcional. A aeronave em deslocamento está exposta a um vento relativo, nesse exemplo alinhado com a fuselagem, e a sustentação lateral é proveniente do ângulo de ataque entre o conjunto da deriva com o leme defletido e o vento relativo. No caso de o piloto permitir uma diminuição da velocidade, que gere um aumento da derrapagem para cima do motor falhado, conjugado com uma grande deflexão do leme, isso pode provocar um aumento do ângulo de ataque da deriva, gerando um stall do conjunto da deriva e perda daquela força lateral, e o avião pode guinar e rolar para cima do motor falhado, como pode ser visto nessa animação. Que situações podem levar um piloto a voar perto demais da VMC real e ter uma inesperada perda de controle? Primeiro, a tentativa de estender o alcance durante a descida com o motor inoperante, permitindo que a velocidade caia até próximo da VMC. No caso de falha de motor, com o avião fora do envelope que garanta gradiente positivo, o procedimento correto seria manter a VYSE, mesmo que isso signifique uma trajetória descendente. Porém, no afã de alcançar um ponto de pouso distante, o piloto reage segurando o nariz para não perder altura, permitindo uma degradação de velocidade até atingir a VMC, resultando em uma perda de controle. Não há motivo para se voar abaixo da VYSE com motor inoperante. Essa condição só degrada o desempenho e aumenta muito a chance de perda de controle. Não tente estender o alcance reduzindo a velocidade. Defina a atitude para voar na VYSE e aquilo será o melhor que o avião pode oferecer. Segundo, quando estiver em baixa velocidade e curvar para cima do motor falhado, provocando um aumento da VMC real. Esse vídeo mostra uma tentativa de retorno à pista após uma falha de motor na decolagem. A curva para cima do motor falhado aumenta a VMC real, resultando em uma perda de controle muito antes da aeronave atingir o valor de velocidade indicado pela radial vermelha no velocímetro. Quando um piloto não treinado é surpreendido com uma condição de perda de controle por VMC, ele tem a tendência de reagir instintivamente ao comportamento do avião que ele consegue observar. Essa reação instintiva envolve normalmente contrariar o rolamento com o uso dos ailerons, puxar o manche para contrariar a tendência de afundamento e aplicar máxima potência no motor remanescente para recuperar a velocidade. Essas três respostas instintivas são incorretas e só pioram a situação. Ao contrariar o rolamento com ailerons, o piloto esquece que o rolamento é um efeito secundário da guinada, que é causada pela assimetria de tração. A deflexão para baixo dos ailerons, do lado do motor falhado, pode ainda aumentar o arrasto e piorar a guinada. Ao puxar o nariz, ele está evitando o aumento de velocidade que recuperaria a autoridade do leme direcional e dos ailerons. E ao aplicar potência máxima no motor remanescente, ele está aumentando a dissimetria de tração, piorando a guinada e o rolamento na direção do motor falhado. Ou seja, são três ações frequentes e comuns que anulam a chance de recuperação. A resposta correta exige contrariar os efeitos da simetria de tração e da falta de autoridade da superfície de controle. Dependendo da situação, provavelmente o pedal já estará no batente, dada a simetria de tração. Então, os dois passos seguintes devem fazer parte da resposta condicionada do piloto. Reduzir a potência do motor remanescente e baixar o nariz para ganhar velocidade e ter mais autoridade na superfície de controle. É sempre importante frisar que as reações para situações de emergência precisam vir de uma resposta condicionada. Se o piloto não tem recurso de simulação para o treinamento, deve praticar o chamado voo mental, para gerar um condicionamento, uma memória muscular que o ajude a reagir de forma correta quando for necessário.
Para concluir, vejamos algumas recomendações finais sobre VMC. Primeiro, VMC não é um valor fixo de velocidade. Apesar de considerar várias condições adversas para sua definição, a VMC publicada e marcada no velocímetro sempre considera uma inclinação lateral para o lado do motor em operação, e o seu valor vai variar para mais se a aeronave não estiver com essa inclinação lateral. O melhor desempenho com o motor inoperante é na velocidade VYSE, que dá a melhor relação entre sustentação e arrasto, resultando na melhor razão de subida se o avião tiver desempenho positivo, ou no maior alcance em descida se o avião não tiver desempenho positivo com o motor inoperante. O piloto deve evitar situações que o levem a voar próximo à VMC publicada. Não há motivo para voar abaixo da VYSE. Na VMC publicada, o requisito exige apenas a capacidade de voo na reta. Portanto, nessa velocidade, o piloto pode não ser capaz de manobrar a aeronave, pois pode estar nos limites de deflexão dos ailerons e do leme direcional. Reduza a potência do motor bom e aumente a velocidade para voltar até a autoridade de controle. No caso de início de perda de controle por VMC com motor inoperante, o piloto deve aplicar o pedal oposto à guinada, reduzir a potência do motor operante e diminuir o ângulo de ataque. Por último, tentar reduzir a velocidade para sustentar o voo pode resultar em perda de controle com consequências graves para os ocupantes. Esperamos que esse vídeo traga uma melhor compreensão dos riscos em voar próximo à VMC e um melhor entendimento dos procedimentos e limitações que existem nos manuais dos fabricantes quando o assunto é o voo com motor inoperante em aviões bimotores. O objetivo aqui é a sua segurança. Muito obrigado e bons voos!